Olá! O vídeo que apresentaremos agora abordará a importância dos sinais de trânsito no nosso dia a dia, tanto para pedestres como para condutores, e quais as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A sinalização de trânsito constitui-se de diversos elementos, que são afixados ou pintados nas vias públicas para melhorar a percepção dos condutores, como também auxiliá-los em seus deslocamentos. Mas para que ela seja eficiente, a fim de cumprir esse propósito, deve estar em boas condições, livre de elementos que possam neutralizar ou diminuir sua eficácia, pois caso contrário, pode causar sérios riscos a condutores, pedestres e demais usuários das vias públicas. Para atender essas determinações, alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro ressaltam tais cuidados. Vejamos alguns. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. Nas vias ou trechos em obras, deverá ser afixada a sinalização específica e adequada. Não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. No artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro, os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Conforme o artigo 89, a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Primeiro, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Segundo, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Sinalização vertical. Compreende todo o decorrer da via, cujo meio de comunicação está na posição vertical, normalmente em placas, ao lado ou suspensa sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou variáveis. Esse sistema está classificado de acordo com sua função, sendo sinalização de regulamentação, sinalização de advertência, sinalização de indicação. A sinalização de regulamentação tem a função de estabelecer as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Lembre-se, essas mensagens são imperativas e se você desrespeitá-las, estará cometendo uma infração. Sendo necessário acrescentar informações para complementar os sinais de regulamentação, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada à placa principal nas mesmas cores. A sinalização de advertência tem por finalidade alertar sobre os perigos existentes ao longo da via, indicando sua natureza. A sinalização de indicação tem por finalidade prestar informações gerais aos condutores, como, por exemplo, identificação de vias, distâncias entre municípios, destinos e também serviços auxiliares. Exemplos: identificação de rodovias e estradas, identificação de municípios, identificação quilométrica, identificação de limites de municípios, pedágio, orientação de destino, placas diagramadas, educativas, serviços auxiliares e atrativos turísticos. Sinalização horizontal. Compreende a sinalização feita através de linhas, marcações, símbolos e legendas pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Sua função é organizar o fluxo de veículos e pedestres, controlar e orientar os deslocamentos, complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência e indicação. Estão dispostas nas vias de forma contínua, tracejada ou seccionada e indicando símbolos e legendas.
Além das características quanto às formas, outro fator importante quanto ao significado da sinalização horizontal são suas cores, pois estas determinam o seu comportamento no trânsito. Vamos a estas definições. Sinalização horizontal amarela. Indica que a via que você está transitando apresenta fluxo nos dois sentidos, ou seja, mão dupla, sendo também utilizada na delimitação de espaços proibidos para estacionamento e parada, ou ainda na marcação de obstáculos. Sinalização horizontal vermelha. Utilizada em sinalização de ciclofaixas ou ciclovias e também nos símbolos de hospitais e farmácias em forma de cruz. Sinalização horizontal branca. Indica que a via que você está transitando apresenta fluxo de mesmo sentido, ou seja, mão única, sendo também utilizada para pintar faixas de pedestres, símbolos, legendas e também marcas de canalização. Sinalização horizontal azul. Utilizada em pinturas de símbolos de pessoas portadoras de deficiência física, inclusive reservando áreas de estacionamento para esses condutores. Sinalização horizontal preta. Utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura. Classificação. A sinalização horizontal é classificada em marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e controle de estacionamento, inscrições no pavimento. Marcas longitudinais são as linhas demarcatórias que separam e ordenam as correntes de tráfego, dividindo-as em faixas de circulação, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e transposição de faixas. Então vejamos. Se a via que você está transitando apresentar linha demarcatória amarela ao centro, indica que ela possui duas mãos de direção, ou seja, mão dupla. Se esta linha for seccionada ou tracejada, indica que você pode ultrapassar neste trecho. Se a linha for contínua, indica que você não pode ultrapassar neste trecho. Se você encontrar duas linhas amarelas ao centro da via, sendo a primeira à sua esquerda tracejada, você pode ultrapassar neste trecho. Mas se a primeira à sua esquerda for contínua, você não pode ultrapassar. Se a via que você está transitando apresentar linha demarcatória branca dividindo as faixas de circulação, indica que ela possui única mão de direção, ou seja, mão única. Se esta linha for seccionada ou tracejada, indica que você pode efetuar a mudança ou transposição de faixa neste trecho. Se a linha for contínua, indica que você não pode efetuar a mudança ou transposição de faixa neste trecho. Além das linhas apostas ao centro das vias, encontramos também a linha pintada na lateral da pista, que delimita a parte da pista destinada aos veículos, separando-a do acostamento, denominada linha de bordo. Marcas transversais. As marcas transversais ordenam os deslocamentos frontais dos veículos, informam a necessidade de reduzir a velocidade e indicam travessia de pedestres e posição de parada. De acordo com sua função, estão divididas em linhas de retenção, que indicam ao condutor o local limite em que deve parar o veículo. Linhas de estímulo à redução de velocidade, que induzem o condutor a reduzir a velocidade do veículo. Linhas de dê a preferência, que indicam ao condutor que deve parar seu veículo em locais sinalizados com a placa R2. Faixas de travessia de pedestres. Regulamentam o local de travessia de pedestres, apresentando-se em forma zebrada e paralela. Marcas de canalização. Orientam os fluxos de tráfego em uma via, direcionando a circulação de veículos, sendo de cor branca para vias com fluxo de mesmo sentido e amarelas para vias de mão dupla. Marcas de delimitação e controle de estacionamento e parada. Utilizadas em áreas de onde existe proibição de estacionamento ou parada de veículos, sendo neste caso somada à sinalização vertical de regulamentação. Inscrições no pavimento. Melhoram a percepção do condutor quanto às condições de operação da via, garantindo tomada de decisão em tempo hábil.
sendo feitas através de setas, símbolos e legendas. Dispositivos de sinalização auxiliar. São elementos aplicados ao pavimento da via, junto a ela ou nos obstáculos próximos, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação da via, sendo constituídos de matérias, formas e cores diversas, na maioria das vezes dotados de refletividade. Estes elementos têm a função de melhorar a percepção da sinalização, oferecer proteção aos usuários, como também complementar os demais sinais de trânsito. Sinalização semafórica. A sinalização semafórica se compõe de indicações luminosas, acionadas alternada ou intermitentemente através de sistema elétrico-eletrônico, cuja função é controlar os deslocamentos, sejam de veículos ou pedestres. Existem dois grupos: sinalização semafórica de regulamentação, sinalização semafórica de advertência. A sinalização semafórica de regulamentação tem a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou secção da via, através de indicação luminosa, alternando o direito de passagem dos vários fluxos de veículos e pedestres. As cores utilizadas para controle de fluxo de pedestres são: vermelha, indica que o pedestre não pode atravessar; vermelha intermitente, assinala que a fase de permissão para a travessia está a ponto de terminar. Os pedestres que tenham iniciado a travessia devem se deslocar rapidamente para o local seguro, e os que ainda não iniciaram devem aguardar sinal verde. Verde assinala os pedestres que podem atravessar. As cores utilizadas para controle de fluxos de veículos são: vermelha, indica a obrigatoriedade de parar; amarela, indica atenção, devendo o condutor parar o veículo, salvo se isto resultar em situação de perigo. Verde, indica permissão de prosseguir na marcha, podendo o condutor efetuar as operações indicadas pelo sinal luminoso. A sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir da existência de obstáculos ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir adiante. Gestos. Os sinais por gestos podem ser efetuados por agentes de trânsito e pelos condutores. Lembre-se, os gestos efetuados pelos agentes de trânsito prevalecem sobre os demais sinais e também sobre as normas de circulação. Observe os gestos e seus significados. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em intersecções, os veículos que já se encontrem nela não são obrigados a parar. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. Ordem de diminuição da velocidade. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Ordem de seguir. Gestos de condutores. Se o condutor colocar o braço esquerdo para fora do veículo na posição horizontal, indica que ele dobrará à esquerda. Se o condutor colocar o braço esquerdo para fora do veículo flexionado para cima, indica que ele dobrará à direita. Se o condutor colocar o braço esquerdo para fora do veículo na posição horizontal, fazendo movimentos para cima e para baixo, indica que ele irá diminuir a velocidade ou parar. Sinais sonoros. Os sinais sonoros devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes. Um silvo breve, siga. 2 silvos breves, pare. 1 silvo longo, diminuir a marcha. Depois que passamos estas informações, esperamos que você não faça peripécias no trânsito, mesmo porque será passível de multa por cometer infrações, além de colocar a sua vida e de outras pessoas em risco.